Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a preparação e escalação do Mengão para esse jogo de hoje à noite, 8 horas da noite, lá da Paraíba, Flamengo e Botafogo da Paraíba. Primeiro jogo aí da Copa do Brasil, na estreia do Flamengo na Copa do Brasil. Jogo de ida, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos de direitos autorais, Globo Esporte, TV Globo e ESPN Brasil. Links na descrição. Vamos acompanhar aí, né, a provável escalação e como o Flamengo vai se comportar diante do Botafogo da Paraíba. Lembrando que o Flamengo tem algumas alterações na escalação, né? Vai dar minutagem a alguns jogadores e poupar outros, mas vamos pro vídeo. O Flamengo vai pegar o Botafogo da Paraíba amanhã. Esse é o jogo de ida, terceira fase da Copa do Brasil. Deixa eu falar com o Bruno Cortes. Bruno Cortes está no Maranhão. Mas é o Botafogo da Paraíba que é o mandante. Então o que você está fazendo no Maranhão, Bruno Cortes? Fala, Escobar, boa tarde a todos. É que o Botafogo da Paraíba vendeu o mando de campo para essa partida e, segundo o Alexandre Galo, que é diretor do clube paraibano, foi uma proposta irrecusável, então pelo menos o clube paraibano coloca uma grana boa no bolso. Certeza amanhã de casa cheia, mais de 30 mil ingressos foram vendidos e de que teremos aqui maioria absoluta de torcida do Flamengo, que é super numerosa aqui em São Luís e em todo o Nordeste, como a gente já sabe também. Vai ser a terceira vez que o Flamengo joga aqui no estádio do Castelão, em São Luís, só esse ano. Foram duas vezes, logo no início da temporada, ali Campeonato Carioca, contra Nova Iguaçu e Bangu. Ainda era o time sub-20 jogando naquele início de temporada, né? Dessa vez vem o time principal para cá, para esse jogo da Copa do Brasil, mas existe a possibilidade, o técnico Felipe Luiz, escalar algumas reservas. Isso ele vai decidir, pode poupar alguns titulares, vai decidir no treino de hoje, no CT do Ninho do Urubu, aí no Rio de Janeiro. O time chega aqui só 1 da manhã, já de quinta-feira. A gente acompanha agora uma entrevista feita com o Henrique Dourado, ceifador, ex-jogador do Flamengo, hoje do Botafogo da Paraíba. A gente acompanha um trechinho do que ele falou sobre a comemoração dele. Eu costumo dizer que os gols que eu fiz no Flamengo me proporcionaram, né, uma mudança de patamar também, uma mudança de vida, uma tranquilidade de vida também para minha família, para mim. Então, eu creio que se vier acontecer de eu fazer um gol, acredito que eu também não vou ceifar por completo, não. Como é que vai ser isso, né? Agora ninguém aguenta mais. Vai soltar o GC ou a tela primeiro? Vou dar até o meu tempo para ele, pode falar. Solta o GC aí. Peraí. Pascoal, fica no sorrisão, câmera em você, pronto. Aí, ó, Pascoalzito. É isso aí, ó. Essa é a melhor expressão, é a melhor frase pro Pedro. É. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca conversei com o Pedro. Sinceridade. É o teu sonho. Você tem o sonho de entrevistar o Pedro? Com o Pedro. Você tem o sonho de entrevistar o Pedro? Nunca entrevistei o Pedro. Então você não tem esse sonho? Mas, assim, a minha visão a respeito do Pedro é a respeito de um jogador acima da média, para a posição que ele joga, muito acima do normal, e um jogador que entrega para o clube onde joga o Flamengo 30, 40 gols por temporada. Então, é assim, por quê? Porque assim, eu vou explicar para vocês como é que é o negócio. Teus olhos até brilham, hein? Realmente é um negócio impressionante, é diferente. É diferente. É bonito de ver, viu? É bonito de ver. O sorriso simboliza tudo, porque o sorriso fala mais do que as palavras. Sim. O brilho no olhar, então, é um negócio impressionante. Olha para a câmera, olha para a câmera. Assim, vai lá, então, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Explica lá. Quando o jogo tá ruim, a bola bate no zagueiro, bate na trave, ele bate no Pedro e pum, gol. Agora o jogo tá de fácil. O jogo do Corinthians entrou com a bola, ele desfilou com a bola dentro da grande área. Você lembra aquele lance? Sim. Ele desfilou com a bola dentro da grande área, entendeu? O lance, o goleiro do Corinthians erra a saída de bola e ele dá uma raquetada no meio do campo para fazer o segundo gol do Flamengo. Se ele dá um toque pro lado daquela que ele entrou desfilando deu caneta ou não? Ele entrou driblando, deu caneta. Esse aí é o lance do gol. Ó, presta atenção, ó. Onde que ele tá? Ó, o Pedro chegando, ó. Tapa nela. Nem pensou. Só com a canhota. O Pedro faz gol de esquerda, faz gol de direita, faz gol de cabeça e já fez gol de ombro e de peito. Pelo menos 3 que eu tenha visto ultimamente de ombro e peito. Então o Pedro é muito diferente de qualquer outro centroavante que atua no Brasil. Ele é o melhor de todos. O Pedro? Você diria que o Pedro é igual ao Flamengo? É incomparável. Ele é distante demais dos outros. Porque há uma diferença enorme entre o Pedro e o que vem na segunda colocação. Quem é o segundo? Tá difícil de escolher. O Cano é um cara que faz bastante gol. O Vegete é um cara que faz bastante gol. Então os jogadores são goleadores.
São caras que têm Olha marca essa tela aí. de goleador. Ô, Pascoal, eu sei que foi você que pediu. Foi você que fez essas contas aí no final de semana, passou a noite fazendo conta, tirando a média de um por um, como é que tava. O trabalho da Nath, vamos colocar a telinha do Pascoal aí. O negócio é o seguinte, ó. Ó, tem um centroavante do Zé Elias ali. Então, tem. Brett White. Olha, na temporada, o Pedrão, 5 jogos e 4 gols. No Brasileirão, 3 jogos e 4 gols. É bom dizer que nem todos os jogos aí, né? Aliás, em nenhum jogo ele jogou inteiro, né? Não, tempo integral não. Tempo integral ainda não. Entrou durante os jogos, nesse contra o Corinthians pela primeira vez, saiu como titular depois da lesão. Ele tem mais gol que jogos no Campeonato Brasileiro, meu senhor. Então, aí, nesse pequeno recorte aí, empolgado do Pascoal, o Pedro tem uma média de 0,80 na temporada, no Brasileirão 1,33 a média de gols por jogo. É um recorte pequeno. É até sacanagem que os outros jogaram mais, mas... É o dobro do segundo colocado, meu senhor. O Vegete, que a gente chama de Verrete, mas o senhor está correto, é Vegete? 0,67. Pelo menos alguém reconheceu, hein? 0,67. Né? O Cano, 0,17, igual o Hulk. Pedro Raul, 0,67. Brett White. 0,25. Valência, 0,17. Caio Jorge, 0,60. Yuri Alberto, 0,17. Igor Jesus, 0,33. Ô, me diz uma coisa. Que o homem tá empolgado aqui. Se eu deixar, ele vai falar até o final do programa. É o seguinte... ele fala que o Flamengo é incomparável. E agora ele praticamente usou a mesma palavra pro Pedro. Que o Pedro é incomparável, que é muito distante do segundo colocado. Você vai concordar com... Eu vou ver isso. Você vai concordar com o Pascoalzito? São duas coisas que eu queria falar. Tá vendo? O homem não deixa, o homem é on fire. Zinho, presta atenção. Eu vou usar duas frases que eu aprendi com o Mário Sérgio Pontes de Paiva. Pois bem. Primeiro, os números demonstram o acontecimento. E segundo, os meus olhos veem o que está acontecendo. Meu Deus do céu, que é isso? Vai lá, fica até difícil depois disso, hein? Não, o time que ele joga ajuda muito. Ele é ótimo centroavante, ótimo jogador. Inclusive esteve na última Copa do Mundo. E foi convocado para a Seleção Brasileira, mas infelizmente a contusão... tem prejudicado uma sequência dele na Seleção Brasileira, até para a gente ver se o Pedro do Flamengo encaixa no jogo da seleção. Acho difícil, porque a seleção não está proporcionando para ninguém ainda um conjunto para que os valores individuais apareçam. Eu ainda sou do cara que primeiro privilegio o conjunto. Os valores, os grandes jogadores vão aparecer quando o time está bem montado. É muito difícil um baita de um jogador com um time desorganizado. Simples. Nessa lista que vocês colocaram, eu sinto falta de vários atacantes. Que no início da temporada, de repente, a gente falaria que estava no topo. O Caleri estava ali? Pois é. Vitor Roque estava ali? Não. Gabigol estava ali? Não. Bem lembrado, Falei hein? só 3. Então, assim, o Flamengo... O Pedro é maravilhoso, ótimo jogador, também gosto muito. Mas o Flamengo, com o entorno que ele tem, oferece para ele que a qualidade dele, que é ótima, apareça. Agora, joga num time que está desorganizado, que a coisa não acontece, tudo. O Igor Jesus, o ano passado, foi para a Seleção Brasileira, porque tinha o Almada, tinha o Luiz Henrique, o Gregory estava voando, o Santos estava... o Marlon Gomes estava voando, o Vitinho. Aí o Botafogo caiu de produção, saíram 2 jogadores. O Igor Jesus não é o mesmo ainda. E ele é mau jogador? Não, é ótimo jogador. Inclusive foi para a Seleção Brasileira. Mas o conjunto não ajudou para que ele continuasse dando uma sequência. Então, assim, eu acho que o Pedro, no momento, nessa volta dele, foi maravilhoso esse jogo que ele fez contra o Corinthians. Acho que ele vai continuar nessa sequência, porque o Flamengo vai proporcionar isso para ele também, porque o time é muito bom. E ele é um cara muito de equipe, de grupo. Ele não é o artilheiro do campeonato hoje, porque ele deu passe para o Arrascaeta fazer o gol. O Arrascaeta tem 5 gols, ele tem 4. E ele deu assistência para o De La Cruz no jogo e para outros. Deu passe para os outros fazerem gol. Então eu acho ele muito bom jogador, tem tudo para voltar à seleção brasileira, mas não coloco ele como incomparável. Não. Tem muitos bons jogadores jogando no futebol brasileiro, que com os times se ajustando, se organizando,
podem brigar por essa artilharia do campeonato. Gostei como é que é, Zinho? Não coloco como... Como é que é? Faz de novo. Gostei. Incomparável! Não, Obrigado, Zinho. Obrigado. é um dos melhores. Obrigado, É um dos Zinho. melhores. Obrigado. Mas eu vou fazer uma pergunta. Faça pro Zé aí, vai lá. Fala um centroavante para jogar no lugar do Pedro na seleção. Rápido, agora. Hoje difícil. Não tem, fi. Não tem. Tem. Pode caçar aí, meu senhor. Fica caçando aí o nome. Fica caçando aí. Fica caçando. Procura aí. No jogo, por exemplo, contra a Argentina... Até porque... Mas eu acho que se o Ancelotti chegar, ele não vai ser o centroavante titular. Aí, Quem vai ser? Bom, Ele vai botar Vinícius Júnior com o Rodrigo ali, vai jogar o Rafinha para lá, vai fazer o que os outros estavam fazendo. eu acho que não dá para dispensar, perder a potencialidade do Pedro na seleção brasileira. Desculpa. Não dá. Ancelotti Então tem que colocar um treinador que conheça aqui o futebol brasileiro. Que esteja vendo o Pedro jogar no Flamengo. Isso, já vai ele ter. não está vendo o Pedro jogar. Mas De ele vai início ter... ele não vai botar o Pedro. Ele vai ter alguns observadores que estão por aqui, alguns jogadores que atuaram com ele, né? Tem até jogadores Será que que já são... tem gente mandando informação pra ele? Eu não sei ainda porque Pelo que eu tô acompanhando aqui, o negócio tá feio. O negócio ficou feio aí. Então. ruim? Eu tô Depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém? Você tá mandando mensagem pros caras aí? Não, tô vendo aqui as... É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. É só parar aqui porque não tem mais sentido essa questão aí, já que o Ancelotti foi cancelado por 3 motivos, salário e tudo mais. O Real Madrid não liberou. Aí agora fizeram o plano ao Jorge Jesus, que também se chateou por ter colocado ele de lado, né? Ter jogado ele de escanteio. Eu entendo, vamos dizer assim, o jeito marrento do velhinho, né? Mas também compreendo o lado dele. Fizeram tremenda da sacanagem, colocaram ele como plano A, entraram em contato com ele, depois viram que o Real Madrid foi eliminado, foram atrás de novo do Ancelotti, jogaram ele a escanteio e agora voltaram de novo atrás, sacanagem fizeram com ele. Tem todo o direito de estar revoltado com a atitude da CBF. E até porque, sinceramente, eu não sei se a CBF vai querer mesmo o Jorge Jesus, já que ele vai bater de frente com o sistema, principalmente enquanto aquelas arrumações, aquelas coisas que acontecem nos bastidores, ao qual quem convoca os jogadores são os empresários para poder valorizar. A gente sabe tudo como funciona, não vou comentar isso aqui até para não dar questão de processo, tá bom? Vocês sabem como é, infelizmente, o podre da seleção, né? O podre da CBF. Por isso que a seleção nunca avança, nunca melhora, nunca, vamos dizer assim, evolui. Infelizmente tá aí entregue às baratas, tá bom? Mas não vem um caso aqui. O caso aqui é Flamengo. E temos aqui a provável escalação do Mengão para enfrentar o Botafogo da Paraíba. Provável escalação porque, como eu sempre falo, né? O Felipe Luiz só costuma liberar a escalação 1 hora antes do jogo. Mas temos aqui mais ou menos uma base, levando em conta a coletiva do Felipe Luiz, né? A última coletiva dele, ao qual ele falou que o Rossi está descartado, vai ser poupado e o Matheus Cunha vai ser titular e alguns outros jogadores também. Lembrando que o Flamengo tem 2 jogos muito importantes agora, após esse Botafogo da Paraíba, que é o Cruzeiro, no domingo. Lá no Mineirão, um jogo muito complicado, o qual o Flamengo precisa ganhar para se manter na liderança. E também o Central Córdoba, ao qual o Flamengo precisa vencer e vencer, né? O jogo primordial para a classificação e também para o Flamengo ainda brigar pelo primeiro lugar do grupo. Tem que vencer o Central Córdoba lá na Argentina. A gente sabe quão difícil vai ser, né? Ainda mais na Argentina. Bom? Mas temos aqui a próxima escalação. Matheus Cunha, goleiro. Aí lateral direita Varela, lateral esquerda o Ailton Lucas. O Alexandre ficou no Rio, se preparando para esses 2 jogos fundamentais, Cruzeiro e Central Córdoba. Aí, na zaga, Léo Ortiz e Danilo. Meio campo, vamos poupar o Eric Pulgar e o De La Cruz, que são primordial hoje no Flamengo. São ali, vamos dizer assim, a chave do ferrolho, né? Aqueles 2 ali, do ferrolho rubro-negro. E ala, né? Everton Araújo e ala. Aí, Plata ou Matheus Gonçalves, provavelmente seja o Matheus Gonçalves, até porque ele falou isso, deixou bem claro que é da rodagem o Matheus Gonçalves, né? Tava tendo pouca oportunidade, a gente sabe da qualidade dele, sabe do potencial dele, sabe também da qualidade técnica absurda que ele dá. Por isso tem que ter mais oportunidade para poder demonstrar aquilo que ele sabe, tá bom? Matheus Gonçalves fazendo uma espécie de o Arrascaeta, embora o próprio Felipe Luiz tenha dito isso até na coletiva, que ele rende melhor, ele potencializa melhor ali na ponta direita. Mas estaria aqui na função do Arrascaeta também poupado, tá bom? Aí Luiz Araújo no ataque, Michael
e Juninho. Ficou a dúvida entre Bruno Henrique e Juninho, mas provavelmente seja Juninho, que não teve tanta oportunidade nos últimos jogos. Entra aí com Juninho e no segundo tempo possa colocar o Bruno Henrique dependendo do placar, né? Dependendo da situação do jogo. Mas seria esse a provável escalação do Flamengo. Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ailton Lucas. Everton Araújo, Alan Plata, Matheus Gonçalves, né? Tirando Plata aqui, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Michael e Juninho, tá bom? Mas coloca aí nos comentários o palpite pra vocês. Lembrando que o jogo é 8 horas da noite, tá certo? Botafogo da Paraíba e Flamengo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais, Globo Esporte e ESPN Brasil, tá bom? Link na descrição. E também coloca aí o palpite, né, pra esse jogão de hoje. Jogão entre aspas. Lembrando que vai ter, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, tem um Henrique Dourado, ceifador, que passou um bom tempo no Flamengo, entre 2018 e 2019. Um pouquinho antes ele saiu daquela montagem, daquela super máquina de 2019, né, do Jorge Jesus. Mas fez muitos gols, deu muitas alegrias ao Flamengo, tá bom? Valeu.